eu quero fazer uma oração para que essa oração seja realmente cada vez na colocação desse vídeo para o estudo bíblico. Jesus, mestre, que disseste, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Ficai conosco para melhor meditar e comungar com a vossa palavra. Sois o Mestre e a verdade. Iluminai-nos, para que melhor compreendamos as Sagradas Escrituras. Senhor Jesus, sois o guia e o caminho. Fazei-nos dóceis no vosso seguimento. Sois a vida. Transformai nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes de santidade e missão. Amém. Com essa oração, agora escuto o vídeo e bom proveito nesse estudo bíblico do mês de setembro. A todos, Deus abençoe e proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós continuamos então o estudo do livro do Deuteronômio, que a igreja escolheu nesse ano, como o livro para ser estudado, para ser lido, meditado e vivenciado, nesse mês de setembro, que é o mês da Bíblia. E a igreja também escolheu uma passagem importante do livro do Deuteronômio, do capítulo 15, versículo 11, que diz: abre tua mão para o teu irmão. Nesse encontro de hoje, nós vamos refletir sobre a chamada tríade social. O que é a tríade social? São as 3 categorias de povo que a Bíblia, e o livro do Deuteronômio pedem que recebam a atenção do povo. No livro do Deuteronômio, nós vamos encontrar 11 vezes sempre juntos, essas 3 categorias, que é o órfão, a viúva e o estrangeiro. O órfão, a viúva e o estrangeiro. São 3 categorias frágeis na sociedade e que por si mesmo, elas não conseguem sobreviver se não tiverem a ajuda da comunidade. Então nós vamos trabalhar e vamos tentar explicar por que essas 3 categorias, elas merecem assim tanto destaque. E depois também, se nós lermos depois os profetas e outros textos adiante, elas também continuam sendo objeto de clamor. Os profetas Jeremias e outros profetas, quando andavam pelas ruas, eles olhavam como eram tratados os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, para saber se a sociedade estava de acordo com o projeto de Deus. Vamos tomar primeiro o órfão. O órfão é aquele que perdeu o pai e a mãe. Portanto, é alguém super desprotegido. Alguém que não tem os pais, que não tem assim aqueles que cuidar, sobretudo se a idade for muito menor, o que uma criança sem os pais, sem o pai, sem a mãe vai fazer na vida? Ela vai ser jogada na rua, na sociedade, e portanto ela precisa do amparo, do acolhimento. Portanto, a sociedade ela deve ser responsável. E a gente se pergunta, mas por que tanto órfão? Na época de Jesus, nós não tínhamos os meios também de saúde, de atendimento médico que nós temos hoje. Então, muitas pessoas, pais e mães, morriam com doenças, era muito comum isso. Então, dos filhos ficarem sem os pais. Os homens, muitas vezes eram chamados a ir à guerra, e na guerra morriam. E, portanto, os filhos que ficavam sem o amparo dos seus pais. Portanto, o órfão
que é uma categoria desprotegida, deve ser amparado então pela sociedade. Segundo é a viúva. A viúva entra assim quase na mesma situação do que o órfão, ou seja, quando o casal casava, né, fazia o casamento, ou seja, se o marido morresse, a mulher ficava desprotegida, até porque havia lei na época que a terra ela não passava, né, para a viúva. Se o marido morresse, passava, né, para um parente próximo masculino, a um irmão, passava, ou ao pai, né, dessa pessoa. Se houvesse um filho, passaria para o filho, né, maior. Mas se não houvesse isso, não passava. Então as viúvas, sobretudo se a viúva fosse nova ainda, e ela não, ou ela deveria voltar para a casa dos pais, ou ela seria abandonada. E aí muitas vezes essas mulheres viúvas caíam na prostituição, que era o único espaço que sobrava para elas. E por isso, então, a sociedade, né, deve se preocupar. Não é uma questão somente da família de cuidar das viúvas, mas é também responsabilidade, né, de toda a sociedade. O terceiro são os estrangeiros. Os estrangeiros, e talvez muito mais do que estrangeiros aqui, algumas Bíblias traduzem talvez melhor e falam do migrante. Ou seja, o migrante que é expulso da sua terra, o migrante que é obrigado a ir para um outro lugar, outra terra, né, e ele deve ser acolhido, deve receber assistência, porque geralmente o migrante também é pobre, é alguém que vai com a roupa do corpo e o mínimo que tem. Portanto, acolher o migrante, acolher o estrangeiro. E a razão para isso, ela é muito importante. Por quê? Porque um dia o povo de Deus foi imigrante, foi estrangeiro na terra do Egito. E na terra do Egito foi maltratado, foi escravizado, foi reduzido, né, a não pessoa. Porque quando se perde a liberdade, se perde a condição de ser humano. Portanto, na terra do Egito, o povo foi escravizado. O povo não foi acolhido como estrangeiro e, portanto, que não repita na nova terra aquilo que o povo do Egito, as autoridades do Egito, a sociedade do Egito praticou com o povo quando o povo era escravo. E, portanto, né, essas três categorias, o órfão, a viúva e o estrangeiro, merecem a atenção especial. Se nós passarmos agora, dermos um pulo, né, para o Novo Testamento, nós vamos ver como Jesus, né, acolheu justamente essas categorias. Várias vezes nós encontramos Jesus, né, que tem compaixão, né, diante dos órfãos, das crianças. Várias vezes nós encontramos Jesus que acolhe a viúva, como é o caso, né, do capítulo 7, versículo 11 a 17 do Evangelho de Lucas, quando Jesus vai até Naim e reanima o filho órfão, né, da viúva de Naim. Mas nós temos outros casos também em que Jesus acolhe, né, e dá atenção às viúvas. Jesus também se preocupa também com os estrangeiros, porque Jesus também foi estrangeiro quando era criança, né, teve que ir para o Egito. Né? E, portanto, então, nós entendemos isso, né, como importante. A igreja, depois de Jesus, ela vai para o mundo afora. Os evangelizadores vão como estrangeiros para outros países e, portanto, as novas comunidades também devem aprender a acolher o estrangeiro que chega em sua casa. Se nós trouxermos para o mundo de hoje, nós vemos como essa questão ela é tão atual. Hoje também, no mundo, nós encontramos, né, essas crianças órfãs, né, que nem sempre, né, recebem a boa acolhida. O governo, os poderes públicos nem sempre dão atenção. Viúvas também, que às vezes perdem o marido cedo. Mas o grito maior que vem é sobretudo do estrangeiro, dos migrantes, né? Sobretudo essas levas que são expulsas, né? Por causa das guerras, por causa das catástrofes,
Da Europa, por exemplo, o Papa Francisco a cada pouco reclama, da falta de acolhida que a Europa dá ao povo migrante que chega. Os barcos, que trazem migrantes, e que muitas vezes morrem no mar, na travessia. Por isso que o Papa fala, que o Mediterrâneo é um cemitério, onde moram tantos migrantes e chegam na terra e não são acolhidos. E com toda razão, porque quando a Europa exportou os seus migrantes, eles foram acolhidos. Quando vieram ao Brasil, na Argentina, nos outros países, os migrantes europeus receberam acolhida. E agora que os migrantes batem à porta da Europa, que é uma sociedade que tem poder aquisitivo importante, não acolhe os migrantes. Portanto, então, essa tríade social tão importante, 11 vezes que aparecem sempre juntos, órfão, viúva, estrangeiro. Depois aparecem mais vezes isoladamente, mas são aqueles que nos ensinam que uma nova sociedade ela precisa ter atenção para com as pessoas mais frágeis da sociedade. Por quê? Porque são nossos irmãos. E graças a Deus que a nossa igreja ela faz a sua parte. Quantas pastorais nossas, vicentinos, enfim, a pastoral da criança, que se dedicam ao cuidado, mas nós não podemos fazer tudo, portanto é nossa obrigação também de cobrar para que os governos dê atenção a essas categorias mais fragilizadas da nossa sociedade. Paz e bem.